Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Lendo no dia de hoje o Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 21, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que, se tiverem a fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Também eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo
que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este herdeiro vem, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti nesta manhã, com o nosso coração grato, com o nosso coração alegre, feliz, reverente diante do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia para vivermos e manifestarmos a Tua glória. Somos gratos ao Senhor por aqueles que no dia de hoje completam mais um ano de vida. Em especial, faço menção aqui da minha filha Paola e da minha neta Elisa. Que privilégio poder comemorar, celebrar, agradecer ao Senhor pelo aniversário da filha e da neta no mesmo dia. Somos gratos ao Senhor por essa porção da tua palavra, que nos mostra como que muitas vezes a nossa religiosidade nos afasta do Senhor, coloca obstáculos diante de nós, como muitas vezes, movidos por sentimentos de religiosidade e humanos, não apenas nos afastam do Senhor, mas geram em nós inveja, geram em nós desconfiança, geram em nós até mesmo o desejo de afastar as pessoas do Senhor para que estejamos em proeminência. Clamamos ao Senhor nesta manhã que perdoe o nosso pecado, o pecado da soberba, o pecado do orgulho, o pecado da religiosidade, o pecado de nos julgarmos muitas vezes, ainda que não temos coragem de proferir isso, melhores do que os outros. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance nessa manhã. Perdoe o nosso pecado. Conduze-nos a uma vida de santidade, de devoção diária, de humildade diante do Senhor. Uma vida que busque ao Senhor diariamente, com dedicação, com fidelidade. E que a graça do Senhor invada nosso ser, gerando em nós entendimento de que quanto mais servirmos, mais agradaremos ao Senhor. Queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força.
Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, servindo ao Senhor, servindo a Tua igreja. Cuida de cada um de nós e nos dá vitória no dia de hoje. Abençoa os enfermos, trazendo cura e restauração. Abençoa os abatidos, os tristes, os deprimidos, aqueles que foram diagnosticados com transtornos dos mais variados. Que as tuas boas mãos possam alcançá-los, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo paz e alegria, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Abençoa a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja. E tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.